Olá, você provavelmente já ouviu falar em uma prática comumente chamada de rachadinha, que é quando um agente público recebe parte dos salários de assessores ou funcionários. A deputada Ale Silva, do PSL de Minas Gerais, tem um projeto de lei para considerar essa prática como improbidade administrativa. Vamos entender um pouco mais sobre esse projeto com a deputada. Deputada, muito bem-vinda ao programa. Obrigada aí, Felipe. Então, esse projeto, ele visa, como é que eu posso dizer assim, criar um aspecto jurídico a mais para o delito de rachadinha, né? Porque até então a gente não tem uma lei específica, não tem um artigo específico para tratar do tema. E aí fica muito, como é que eu posso dizer, submisso a cada juiz decidir de uma forma, a cada tribunal decidir de uma forma, a penalizar de uma forma diferente. Então, dessa maneira, através desse projeto de lei, eu pretendo incluir mais um inciso no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, caracterizando de forma definitiva o delito de se apoderar do salário do servidor como um delito de improbidade, sendo apenado, inclusive, com a perda de direitos políticos, que pode chegar até 10 anos. Deputada, esse tema é super controverso justamente porque não tem nenhuma definição legal, né? Então, por exemplo, alguns juristas defendem que se enquadra no direito penal, né? Outros de que se enquadraria no enriquecimento ilícito da lei de improbidade administrativa. Por conta desse vácuo, a senhora acha que esse projeto resolve definitivamente essa questão? Olha, acredito que definitivamente não, porque quando se submete alguma demanda a juízo, ele vai sofrer uma série de discussões. Nós ainda temos junto ao judiciário aquela liberdade de se criar jurisprudência, súmulas, e é claro que os tribunais vão ali criando seus entendimentos. O que se pretende é criar um mecanismo ainda maior para desestimular essas práticas, né? Essas práticas que, infelizmente, acabam sendo estão sendo, né? Vinham sendo, melhor dizendo, bastante costumeiras aí, principalmente junto aos gabinetes de legislativos, tanto de vereadores quanto de deputados. Então, a intenção realmente é enquadrar com improbidade administrativa para que aquele agente político sinta uma pressão maior e saiba que, se acaso condenado, se acaso comprovado, o tipo rachadinha, ele vai responder por uma penalidade maior, e aí nós vamos ter, como posso dizer assim, a jurisprudência, as súmulas, elas vão ficar mais funiladas nesse tema, sem espairir muito, né? Bom, mas já é previsto, melhor dizendo, na própria lei de improbidade administrativa, a previsão de que, se a denúncia for falsa, né, se o denunciante não conseguir comprovar as alegações dos fatos, a situação pode ser reversa. E, no caso, ele é que deve ser penalizado, inclusive, a pagar uma indenização para aquele que foi levado a juízo indevidamente. Agora, deputada, um problema, né? Para penalização, né, para devida punição dessas práticas é justamente, primeiro, porque ele é subnotificado, né, e em segundo lugar, porque é muito difícil constatar, né, essa prática, porque está restrita basicamente ali a um gabinete, a uma equipe, né, a uma quantidade de funcionários, né? Infelizmente, essa prática tem se tornado tão comum nesse meio que muitos servidores, ao assumir um cargo junto a um gabinete de um político, eles acham até que isso é normal, que isso é natural, faz parte do contrato de trabalho deles. Aí eu fui lá tratar do serviço e, de imediato, o meu superior disse que eu teria que devolver para o gabinete um valor X, que aquilo faria parte, tipo assim, de uma caixinha do gabinete para manter as atividades do parlamentar. Ora, pois, o parlamentar, para manter aí as suas atividades junto à comunidade, ele já tem ali previsto, no caso de deputados, tem as cotas, tem as verbas, no caso de vereadores também, eles possuem alguns recursos para manter, então a gente não consegue entender essa prática. E outra coisa também que deve ser discutida, assim, até que ponto o servidor contratado, ele participou do esquema de má-fé, até que ponto ele também tirou proveito nessa situação, porque o que a gente vê muito, né, que a gente tem acompanhado muito,
em que o servidor, quando ele é contratado e é imposto essa prática, ele muitas vezes acha até normal e acaba concordando com a prática. Então, de repente, até que ponto esse servidor também ele deve responder por esse crime? E também há outros casos, né, que o servidor ele é coagido, quer dizer, ele acaba ingressando no esquema, não por sua livre e espontânea vontade, mas porque, às vezes, lá no decorrer do contrato de trabalho, isso é imposto, ele é constrangido, e depois lá na frente ele tem medo de delatar, porque sabe que pode também responder por esse crime. Então, são questões assim que ainda o judiciário vai estar debatendo, mesmo, digamos, com a aprovação desse projeto. Ele não vai dirimir todas as falhas do nosso sistema, não vai dirimir todas as discussões, mas eu acredito que pelo menos vai criar um foco, né? Vamos criar um objetivo. Não elimina a questão penal do delito, né? Na própria lei de improbidade está previsto isso, que indiferente do que o sujeito da ação for condenado nos termos desse projeto, né, se vier virar lei, ele ainda vai responder penalmente, né, não o livra de outras penalidades, de outras demandas. Perfeito. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo projeto. Obrigada a vocês pela atenção, pelo carinho, tá? TV Câmara, beijo para vocês. Beijo. Eu sou Felipe Rodrigues, a gente se vê numa próxima edição do programa. Não se esqueça de baixar o aplicativo Câmara ao Vivo, disponível nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. Até a próxima.